Então, galera, boa noite. Vamos iniciar, tá certo, a resolução da prova 2, tá bom? Do concurso para professor do estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Se vocês já deram uma olhada nessa prova, já perceberam que ela é bastante diferente da prova anterior que nós analisamos, tá bom? Então, essa diferença refere-se ao fato de que nós temos uma banca diferente, tá bom? Nós tínhamos lá no concurso para o estado de Pernambuco, né, para professor do estado de Pernambuco, a banca FGV, tá certo? Aqui, para o Rio Grande do Norte, vai ser a prova 2 que nós vamos resolver, nós temos a banca IDEACAN, tá certo? E vocês vão perceber uma diferença bem acentuada, tá bom? Mas vai ser muito bom podermos analisar essa prova também, porque vamos estar vendo dois focos diferentes, né, de dois extremos, né, conceituais. Então você tem uma banca bem respeitada, bem renomeada e bastante, né, antiga no Brasil, da FGV, né, Fundação Getúlio Vargas. E uma banca já mais nova um pouco, tá certo? E com muitas ressalvas, né, muita desconfiança ainda no mercado. Então, vai ser muito bom poder analisar isso, tá certo? Então, vamos para a prova, tá bom? Para as questões de didática da prova, tá certo? Então, vejamos. Essa vai ser a questão número 16, tá bom? Essa prova tem 15 questões de português e depois começam as questões de didática, tá bom? Então, vamos lá. A questão 16 diz o seguinte: analise as afirmativas correlatas. Afirmativo 1. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado em séries, mas essa organização tem sido criticada. Aí aqui, ó, a afirmação 2, ela é correlata, tá certo? Ou seja, ela se relaciona com a afirmação 1 ou não, certo? Vamos ver se há essa relação. No entanto, como ele já afirma aqui, tá certo? Que são correlatas, então vai haver alguma relação. Vamos descobrir qual relação aqui entre essas duas afirmativas, tá bom? Então aqui diz, ó, porque 2. Se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de aprendizagem devem ser diferentes para todos, e isso considera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de uma mesma turma. Assinala a alternativa correta. Então, gente, para analisarmos aqui, a gente vai ter que estudar um pouco, tá bom, da teoria teoria pedagógica sobre o planejamento em sala de aula e o planejamento das escolas, tá bom? O título realmente vai ser planejamento. Então, eu fui atrás, tá bom, de algum material e encontrei um material muito bom, tá bom? Que foi da professora Maria Beatriz Gomes da Silva, ela é da Federal do Rio Grande do Sul, tá certo? Da Universidade do Rio Grande do Sul, tá bom? Esse texto tá aqui o link para vocês, podem baixar ele em PDF, tá bom? O texto não é muito extenso, mas que traz muitas informações para a gente. O título do texto é a Organização Curricular da Escola e a Avaliação da Aprendizagem, tá bom? Nesse texto, tá bom, eu encontrei isso aqui sobre o regime seriado, tá certo? O regime seriado, ele fala o seguinte, ó, predominou em nossas escolas no final do século XIX até o início da década de 80 do século XX, quando passou a ser problematizado por ter seus fundamentos vinculados a uma pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, como se sabe, está centrada na transmissão de conhecimentos acumulados e considerados essenciais para a inserção de todos à sociedade e ao mercado de trabalho. Nesse modelo, os conhecimentos são divididos em componentes curriculares específicos para cada campo do conhecimento, e esses, por sua vez, são subdivididos em séries ou anos de estudos. A lógica dessa forma de organização curricular é exclusivamente temporal, pois fica estabelecido que determinados conteúdos devam ser aprendidos indistintamente por todos os alunos num tempo também determinado, tá bom? Então, gente, com base nesse pequeno trecho, tá certo? E um texto dessa professora aqui, tá certo? Nós conseguimos aferir o seguinte, que essas duas afirmações, ó, a primeira, por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem se organizado em séries, mas essa organização tem sido criticada. Então, acaba sendo verdade, uma vez que
Lá no texto, nós vemos aqui nesse resgate bibliográfico que ela faz, mostrando que, desde o final do século XIX até o início do século XX, tá certo? Até a década de 80 do século XX, predominou esse tipo de ensino, né, que era dividido por séries, tá certo? Esse regime seriado, na verdade, ele acaba predominando. Nós temos hoje um regime que, embora tenha mudado, né, a denominação de séries para anos, ainda se baseia na mesma concepção, tá certo? Ainda temos uma faixa etária, temos toda uma organização nesse sentido, tá bom? Só para os curiosos, tá bom? Quiserem saber como é que era antes do século XIX, como é que era? Antes do século XIX, nós tínhamos uma educação baseada nas 7 artes liberais, tá bom? Que eram dividida, né, em 2 blocos. Nós tínhamos o trivium e o quadrivium, certo? O trivium e o quadrivium, eles formavam as 7 artes liberais, certo? Trivium era baseado em latim, significa 3, tá certo? Trivium, né, um conjunto de 3, e quadrivium, um conjunto de 4. Então, 7 artes liberais eram divididas, tá certo? Em determinado período a gente aprendia as 4 primeiras artes liberais e depois as 3 posteriores, tá bom? Normalmente a divisão se tratava na parte de humanas, ficava no quadrivium, então a gente aprendia as 4 artes liberais inicialmente, e depois nós íamos para o trivium, tá certo? Que já seria a parte de geometria, seria a parte de música, tá certo? Que, para os que não sabem, né, a matemática antes era música, tá certo? Era uma disciplina só, tá bom? Mas depois dei uma estudada, né, por curiosidade. Não costuma cair isso muito em concurso, não. Não recentemente, pelo menos, certo? Mas é muito bom esse conhecimento. Então, voltando para cá, nós vemos o seguinte. Então, essa primeira afirmação está correta, certo? Está de acordo com o texto dela. A segunda diz o seguinte, ó, se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de aprendizagem devem ser diferentes para todos, e isso considera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de uma mesma turma. Quando voltamos para o texto, a gente vê que isso não é verdade. No texto aqui no finalzinho ela diz, ó, a lógica dessa forma de organização curricular é exclusivamente temporal, certo? Pois fica estabelecido que determinados conteúdos devam ser aprendidos indistintamente por todos os alunos num tempo determinado, num tempo também determinado. Então, gente, quando voltamos para cá, nós vemos que isso daqui não é verdade, tá bom? Então, para o regime seriado, ele não se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de aprendizagem devem ser diferentes para todos, tá certo? Ele se fundamenta na ideia de que a cada ano requer um certo grau de maturidade, tá certo? Do indivíduo, tá bom? E indivíduos com a mesma idade, eles terão, tá certo? O mesmo nível intelectual, tá bom? Portanto, isso aqui está contrário à ideia inicial. Portanto, nós vamos aqui para as alternativas. Diz, letra A, as duas afirmativas são falsas. Então, não, tá certo? Com certeza, a afirmativa 1 é verdadeira, está de acordo com o texto que nós acabamos de ler. A letra B, a segunda afirmativa contradiz a primeira, tá certo? Então, essa aqui, ó, tem razão. Aqui nós estamos falando sobre a pedagogia tradicional, sobre o ensino organizado em séries. Já aqui, não, tá certo? Aqui é o oposto do que estava anteriormente, tá bom? Então, a segunda afirmativa está contradizendo a primeira, tá certo? E a primeira está de acordo com o que realmente é essa organização curricular em série e a segunda não, tá bom? Então, letra B aí, com certeza, a segunda afirmativa contradiz a primeira, tá bom? Então, vamos para a segunda questão, certo? Agora eu vou fazer diferente, tá bom? Vou responder 3 questões de um bloco só, em seguida eu posto mais 3, tá bom? Essas questões são bem mais curtas, então dá para a gente fazer a discussão e não ser uma aula só por cada questão, tá bom? Também tem mais questões nessa prova do que anteriormente. Na prova que a gente resolveu do concurso Pernambuco eram só 10, aqui vão ser mais, tá certo? Então vamos lá, gente. A questão 2, tá certo, de didática dessa prova, diz o seguinte, ó, as políticas educacionais neoliberais dão sinais de suas intenções
ao dar ênfase a, exceto, tá certo? Então, nós vamos falar sobre as políticas educacionais neoliberais. Então, a gente precisa conhecer um pouco sobre o que é esse termo, tá certo? Pelo menos sobre o que esses educadores, essa galera aqui, pensa sobre isso, tá bom? Então, hoje a pedagogia ela é centrada em algumas ideologias, tá certo? Especialmente a nossa brasileira, e a gente precisa saber, conhecer o que eles pensam. Como eu já disse, não somos obrigados a pensar como eles, mas se queremos passar nesse concurso, precisamos sim entender o que eles pensam e marcar de acordo com o pensamento deles, tá certo? Sem discordar, sem... Não. Aqui é simplesmente marcar, tá bom? Então, o Tomás Tadeu da Silva, tá certo? Em 1994, esse trabalho dele, ele escreve o seguinte, ó, a cartilha neoliberal tem subordinado a educação aos interesses de mercado, do mesmo modo que essa ideologia tem balizado os princípios e valores educacionais em todos os níveis e categorias. A formação crítica, assim, é progressivamente substituída por uma formação tecnicista, com tendências à especialização e ao estreitamento curricular. Disciplinas como sociologia e filosofia, por exemplo, são vistas como inúteis, ou, quando não, veículos de propaganda ideológica. Certo, gente? Então, isso é o que é a educação neoliberal, segundo, tá certo, Tomás Tadeu, certo? Então, segundo o pensamento dele, segundo a forma que ele pensa e que boa parte dos nossos pedagogos, né, a maioria dos nossos pedagogos pensa, é isso aqui, tá bom? Então, daqui a gente já consegue extrair, tá certo, rapidamente a resposta para a questão, porque diz aqui, letra A. Então, as políticas neoliberais dão sinais de suas intenções ao dar ênfase a, exceto. Então, quais são as coisas que a política neoliberal dá ênfase? Tá certo? Então, por exemplo, letra C, que diz educação à distância. Educação à distância, sim, porque é um meio que acaba sendo muito prático, rápido de educar e o melhor custo-benefício. Então, nós já vimos aqui que uma das ênfases da cartilha neoliberal é o mercado, tá certo? Então, eles vão estar querendo o melhor custo-benefício. A educação à distância, ela promove isso, tá certo? Não dizendo com relação à qualidade, tá certo? Existe muito questionamento, o debate é bem intenso sobre educação à distância, tá certo? Mas isso aqui, com certeza, é promovido, né, dado ênfase na educação neoliberal. A letra D diz o seguinte, a educação técnica profissionalizante. Então, a gente já viu aqui, tá certo? Então, ele diz que é uma coisa que bastante presente, tá certo, na cartilha neoliberal é a formação tecnicista, tá bom? Que visa o mercado, tá bom? Nesse caso aqui, o mercado de trabalho. A letra B fala da avaliação, controle. Então, sim, gente, tá certo? A cartilha neoliberal ela vai buscar muito isso, tá bom? As avaliações, os testes, né, os concursos, tá certo? Então, é algo bastante presente na educação neoliberal. Já a letra A fala formação crítica. Então, segundo essa galera aqui, a formação crítica é uma coisa que a cartilha neoliberal, né, a ideologia neoliberal, deixa de lado. Tá bom? Então, com certeza não é algo que ela dá ênfase. Portanto, a educação neoliberal ela não dá ênfase, ela exclui uma formação crítica. Tá certo? Então, vamos para a terceira questão, tá certo? Então, a gente já viu a questão 16, tá certo? Que é a parte didática, questão 16, a questão 17, agora estamos na questão 18, tá certo? Primeira questão, segunda e terceira de didática dessa prova para professor do estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Então vamos lá, gente. Da perspectiva neoliberal, a educação está submetida a uma visão de mundo nitidamente economicista. Acerca do exposto, não é consequência do neoliberalismo na educação. Então, mais uma vez, estamos ligados aqui, tá certo? À educação neoliberal, tá bom? Então, gente, ele quer saber aqui o que essa educação, tá certo? Não traz como consequência a educação neoliberal. Então, vamos lá. Autonomia administrativa, parcerias com a sociedade civil, produtividade e eficiência empresarial e estatização das universidades. Então, vamos lá, gente.
Autonomia administrativa, sim, é algo muito cobiçado dentro do meio neoliberal, certo? Lembrando que o meio neoliberal, como dito anteriormente, é um meio bastante voltado para o mercado, tá bom? Então, autonomia administrativa, sim, é algo muito necessário dentro de um campo neoliberal. Parcerias com a sociedade civil, então, sim, tá certo? As parcerias com a sociedade civil é algo muito buscado como uma forma de aumentar os rendimentos, tá bom? Busca de patrocínio, busca de parcerias realmente para diminuir custos, enfim. Uma educação neoliberal vai buscar muito isso. Instituições neoliberais, enfim, o pensamento neoliberal está muito ligado a esse conjunto de parcerias para diminuir o custo-benefício, tá bom? Diminuir o custo e aumentar os benefícios de determinada situação. E a letra D, produtividade e eficiência empresarial. Com certeza, toda empresa ela tem isso como meta, certo? Produzir e eficiência empresarial. Essa eficiência é o quê? É a relação entre o tanto que eu produzo, certo? E o tanto que eu gasto, tá bom? Então, quanto mais eu produzir por um menor custo, tá bom? Mais eu vou estar trazendo rendimentos para a empresa, certo? A minha empresa vai estar ganhando mais. Então, eficiência empresarial está ligada a isso. Então, com certeza é um argumento neoliberal, certo? Qual é a coisa que com certeza não é evidente, tá certo? Não é promovida pelo neoliberalismo? Estatização das universidades, tá bom? Então, no mundo neoliberal, tá certo? A estatização das universidades é algo bastante... A estatização de qualquer coisa é algo bastante visto como ruim, tá certo? Visto como uma coisa que sobrecarrega o Estado, traz só prejuízos e muitas dificuldades, tá certo? Então, algumas pessoas dentro da corrente neoliberal querem a privatização de todas as universidades, certo? Já outros se demonstram contra, tá bom? Mas, de forma geral, qualquer tipo de estatização, o neoliberal ele é contra, tá certo? Qualquer tipo de estatização é altamente contra o neoliberal aí, tá bom? Portanto, com certeza, essa letra B, tá bom? É a questão correta aqui para a gente marcar. Tá bom, galera? Daqui a pouco estarei postando mais aulas para vocês. Um forte abraço. Vamos estudar. Coragem, persistir seus sonhos, tá bom? Chegaremos lá, se Deus quiser.